Olá, Stormers! Bem-vindos a mais um Stormia Talks. Hoje aqui com a Renata Ucha. Olá, tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Fábio Nogue. Olá, muito prazer em estar mais uma vez com vocês. E o nosso convidado ilustre, André Dib, da Framework. Bem-vindo, André. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente trouxe o André aqui porque ele é um empresário, empreendedor de grande sucesso na área de tecnologia, mas vai trazer uns insights para a gente aqui do que é o mindset de inovação na parte tecnológica e agile, até que a gente estava falando aqui nos bastidores, aqui até para desmistificar um pouco do que é o agile, né? O que é o ágil? Que a gente tem uma grande barreira aqui de linguística, né? Uhum. Tipo, o ágil, né? A metodologia ágil, não é ser rápido, né? Eu acho que vamos pegar esse gancho aqui, até porque a Rê puxou isso lá atrás, né, nos bastidores aqui. Eu falei, vamos começar por aqui, depois a gente conta um pouco da história do André. André, conta um pouco pra gente, então, a confusão que a galera faz de agile, né, tipo, metodologia ágil. Dá um case, estava contando um case super interessante que você teve numa das suas empreitadas, de o que é a metodologia ágil no hardcore ali, no acontecer. Tirando do mundo de software, né, falando de agilidade num processo no mundo normal, eu acredito que é uma forma de pensar, né? Você começa a ter uma forma de pensar mais simplificada. Hoje eu vejo quando as pessoas falam de agilidade, é como se as pessoas no passado não fossem ágeis e não conseguissem efetuar bons trabalhos, né? Eu vejo como uma forma simples, onde você pode experimentar, testar, economizar recursos, né? Fazer isso tudo de uma forma muito dinâmica. Então, o exemplo que eu estava dando ali nos bastidores é um exemplo meio que no mundo real. A gente, na nossa empresa, acredita muito na proximidade com as pessoas. Gosta de estar nesse ambiente físico, convivendo com as pessoas, né? Após o mundo mudar com o home office, né, a gente sentiu muita falta disso. E nós temos lá em Belo Horizonte, que é a nossa sede matriz, né? Nós temos esse costume de fazer diversos workshops, encontros. E com o advento da pandemia, nós crescemos muito. Nós saímos ali de 80 colaboradores para 500 hoje em dia. Tem colaboradores em todo o país. Como é que a gente atinge esses colaboradores, né? Levando um pouco da cultura da nossa empresa, dos nossos valores, como a gente trabalha com essas pessoas. Então a gente teve a ideia de fazer um projeto chamado Conexão Frame, que nada mais é do que levar a sede de Belo Horizonte, da Framework, para outras cidades. E fizemos um piloto aqui em São Paulo. E nesse piloto, viabilizamos uma sede itinerante, né, num coworking, trabalhamos com as pessoas durante o dia, saímos para almoçar. Então, assim, foi muito bacana porque nós conseguimos conectar com essas pessoas. A gente já tinha uma intenção de ter uma sede aqui em São Paulo. Pela expansão que a gente está fazendo, a gente busca clientes aqui nesse mercado. Mas ao invés da gente vir e fazer uma sede grande, como é a nossa em Belo Horizonte, nós decidimos fazer esse pequeno experimento. E aí teve um engajamento muito grande. Continuamos com esse insight aí no mês de janeiro e as pessoas estavam vindo. E aí agora nós vamos inaugurar em breve aí a nossa sede aqui em São Paulo. Então, fazendo uma analogia do que é pensar, né, de forma ágil, eu acho que é isso. Você vem, testa uma hipótese, poderia ter sido uma catástrofe. A gente poderia ter vindo e não dado certo, né? Então, fazendo uma analogia no mundo real, eu vejo que esse exemplo é muito bom que você economiza tempo, economiza recurso, claro, né, dinheiro. É que assim, né, você falou uma coisa super bacana, porque obviamente, né, parece que antigamente então não tinha agilidade. Nem é isso. Eu acho que a gente, hoje, é muito importante essa capacidade de transformar. Porque, obviamente, a gente vive num mundo de menores margens, a princípio, de muito mais caótico, né, com um contexto muito mais complexo, com uma concorrência maior, um mundo onde qualquer um pode ser seu concorrente. Então, de alguma maneira, a metodologia ágil, esse olhar transformador, ele traz, daí eu vou ter que fazer uma analogia com o nome da sua empresa, mas ele traz um framework, uma metodologia de mudança, de transformação. Você acha que tem um pouco a ver com isso? Assim, a metodologia ágil, ela traz um modelo de transformação? Ela traz uma orquestração da transformação? Renato, então, mas seria metodologia ou seria pensamento? Não, eu acho que tem os dois, sabe, Nogue? Porque eu acho que o pensamento sempre existiu, as empresas sempre quiseram se perpetuar. Com a metodologia ágil, você traz um método para você fazer. Primeiro você testa pequeno, depois você reproduz, você investe, você tem uma hipótese, você testa essa hipótese, você se adapta, você faz um MVP, né? Você faz um produto de teste, quer dizer, você, de alguma maneira, você organiza, processua. Nossa, processua existe? Nem sei. Você põe em processo o modelo de transformação, porque a transformação sempre foi necessária. Você tem aí, só que historicamente, a disrupção, a transformação demorava mais para chegar.
E agora ela chega muito mais rápida. Você tem uma empresa que ganha dinheiro num ano, outro não mais. E aí? Você acha que pode ser um pouco disso, André? Assim, um pouco dessa... traz uma metodologia de transformação? Eu acho que é uma questão de mindset. É uma questão de você entender a entrega de valor é mais importante do que como você vai fazer. E Isso, no bem mercado, importante. nós temos pessoas que estudam, que definem modelos. A gente tem uma série de frameworks, né, que a gente pode utilizar. Na nossa empresa, a Framework, ela auxilia grandes marcas, né, na transformação digital. Cada cliente que a gente tem uma maturidade de software diferente. Existem clientes que estão muito acostumados a fazer software nesse modelo ágil, né? Já entende, né? Já o que é a entende plataforma, o que é um papéis, backlog. já sabe o que é um backlog, já sabe qual que é o papel de um Product Owner, por exemplo. Tem empresas que não. Tem empresas que estão naquele modelo arcaico ainda, de fazer software daquela forma. Então, o que a gente faz? A gente propõe um modelo que adeque dentro do conhecimento daquelas pessoas, porque a gente precisa daquelas pessoas para gerar valor. Então, eu acredito muito numa educação dessas pessoas, né, de como fazer. Então, esse exemplo que a gente deu do pensa pequeno, vai lá, faz um experimento. É um valor. É um valor. Eu tenho alguns exemplos aí da pandemia. Um dos nossos clientes da Unimed Belo Horizonte, antes da pandemia, nós ficamos um bom tempo trabalhando em telemedicina. E a gente já tinha o software pronto, né? Software funcionando. E esbarrava em questões legais, né? Em questões legais de não poder ter esse acesso. E veio a pandemia e destravou. Da mesma forma, um outro cliente nosso, a Drogaria Araújo, veio a receita digital. Era impossível você pensar que poderia ter isso, né? Então, acredito que é muito o mindset mesmo, sabe? Você citou um contexto que foi responsável pela aceleração da transformação, né? A pandemia trouxe uma aceleração numa série de transformações de coisas que estavam em andamento num ritmo muito menor e que teve que ser acelerada para ser executada. Da noite pro dia, né? Da noite pro dia. Quem estava preparado se deu bem. Eu acho que foi o caso da Framework, né? Já tinha alguns produtos. E pegando esse gancho, né? Eu falo muito, tipo, empreendedor já é inovador, né? Você fala 10 minutos com o André, você já sabe que o cara é empreendedor nato, super inovador. Como que foi o início ali? Você falou que criou vários produtos, startups. Então, como que era com você e seus sócios, assim? Você criava por vontade própria, por problema? Qual que era o drive, né? Qual que era a força motriz ali que fazia vocês criarem coisas novas? É uma série de estímulos, né? Vou fazer uma introdução um pouquinho da minha história para você ver o tanto de coisa que a gente já teve que fazer para chegar onde está aqui hoje, né? Eu sou formado em sistemas de informação, fiz minha carreira inteira como desenvolvedor de software, e quando eu tinha 27 para 28 anos, eu parei na Framework. Eu fui o 5º funcionário da empresa. Gostei da pegada deles, inovadora, criando produtos. Tivemos um centro de treinamento, fomos referência em treinar pessoas em desenvolvimento mobile, né, em Android e iOS, lá em 2011, 2012. Treinamos 2.000 alunos fisicamente. Na época não tinha curso online igual tem hoje, né? A gente tinha uma escola mesmo. Era uma sala como essa aqui. E começamos a criar diversos produtos. Nós tínhamos a Framework, né, que na época chamava apenas Framework, não Framework Digital, que a gente desenvolvia softwares, né, aplicativos. A gente começou com a área de engenharia. Trabalhamos numa grande construtora chamada EGESA. Foi a 3ª maior construtora do país nessa época. Desenvolvemos vários softwares lá. Depois mudamos a nossa atuação para outras empresas. Em 2013 esbarramos lá na Unimed Belo Horizonte, trabalhando com mobilidade. Estamos lá até hoje, né? Já está indo aí para 10 anos de relacionamento. De 2013 para cá, nós tivemos várias criações de produtos, né? Nós tivemos um produto de logística, muito parecido com o Log, hoje em dia, né? Tivemos o Tipago, que era uma carteira digital muito parecida com o PicPay. O Tangerino, que eu vou falar um pouco mais aprofundado, e o Argos, né, que é uma empresa de monitoramento. Fomos tocando esses produtos ali um tempo. Na época, a gente tinha na nossa cabeça que desenvolver produto digital era fazer um bom software. E a gente viu com o tempo que isso não era suficiente. Uma empresa, um produto digital mesmo, no caso do Tangerino, que é uma empresa de controle de ponto, ela é muito mais do que um software. Ela tem uma área de suporte, ela tem uma área de marketing, com uma geração de leads orgânicos, com geração de leads via mídia paga, ela tem uma área comercial. É uma coisa muito grande, né? E nós fomos aprendendo. O Tangerino foi se desenvolvendo como produto. A gente desenvolveu o Tangerino inicialmente para resolver um problema interno, uma dor interna nossa, que era controlar a jornada de trabalho
dos nossos colaboradores na Framework. E começamos a ver que as pessoas baixavam o aplicativo para usar nas suas companhias. Aí nós falamos, gente, isso aqui Isso tem... completamente orgânico. Completamente a pessoa orgânico. Procura, putz, Controle de ponto. Baixava aparece no lá. Google, baixava e começava a usar. Aí na época a Framework crescendo, a gente desenvolvendo software para algumas empresas, né? Mas contratos pequenos ainda, a Framework não era o tamanho que é hoje, né? Não tinha tantos grandes clientes e era uma luta mesmo ali para pagar nosso salário mesmo. Vida de empreendedor, você tem que pivotar o tempo inteiro. Em algum momento, eu esqueci de falar que eu me tornei sócio da empresa, né? Ao longo do tempo, assim, essa proximidade com o meu sócio, né? Me credenciou a isso e a gente foi desenvolvendo tudo junto. Quando foi 2013 para 2014, a gente decidiu que a gente tinha que abrir mão de algumas coisas, né? É outro ponto do empreendedorismo, né? Às vezes a gente quer ter tudo não consegue mas a fazer. gente não tem Mas nada. isso é da vida, né? Isso é da vida, escolha é da vida. E a gente fez a escolha, né? Então, assim, nessa época, contratamos um executivo para nos ajudar a viabilizar o Tangerino. E começou. O Tangerino, ele foi faturando 1.000, 2.000, 3.000, depois 10.000, 20.000, 30.000. Quando ele estava faturando 30 mil por mês, nós tomamos outra grande decisão, né? Nós precisamos definir. Então, nós vamos focar aqui na Framework e no Tangerino. Um dos meus sócios, né? Que ele chama Leonardo. Ele é o grande responsável por criar produtos. Aquele cara inquieto, assim, que tudo vira um produto. Ele foi tocar o Tangerino e eu continuei tocando a Framework. Tangerino, ano passado, ele foi vendido para a Solids, né? Uma empresa uma HR Tech. Ela comprou a nossa empresa para fazer parte da solução do portfólio delas, né? Então, assim, é um case de sucesso que a gente conseguiu criar uma empresa que era um produto incipiente. Criamos uma empresa, quando ela foi vendida, ela tinha 170 funcionários. Hoje ela está com 200, já dobrou de tamanho de novo. Tinha um problema que vocês tiveram interno, né? Esse que é o mais legal. Esse que é legal. Não, a gente estava discutindo até lá e a gente já teve essa discussão aqui nessa mesa. Que o processo de inovação passa por resolver um problema, não exatamente por se apaixonar por uma solução, né? Vocês, como desenvolvedores, tinham muito de estar apaixonados por aquela solução. Por software, né? E daí vocês tinham de fato um problema, era real, e vocês resolveram aquele problema. E mais gente tinha o mesmo problema. Exatamente. Isso é muito bacana. Nós pivotamos também, porque quando a gente fez o Tangerino, ele era focado em jornada de trabalho. Então, eu tinha um problema na Framework, que era como é que eu divido as horas dos profissionais, porque como a gente era uma empresa pequena que trabalhava com diversos contextos, a gente tinha que meio que apropriar custo, né, em cada projeto. Então, naquela época, time o sheet software... Time sheet é complicado. Nossa, o Tangerino, naquela época, ele era igual um software, sei lá, como o Run IT, vocês devem conhecer. Monday, e aí teve um tempo, time sheet, né? teve um momento que a gente investia muito esforço para fazer um software bom ali. E, pô, gerenciar a tarefa é muito... Nós chegamos na conclusão que o pessoal queria ponto só e folha de pagamento bem fechada, calculando hora extra, calculando banco de horas. Nós focamos nisso. E aí que a empresa deslanchou. Ô André, hoje como que você trabalha em grandes corporações? Você deu o exemplo aí da Unimed BH, né? Então, você comentou que cada empresa ela tem o seu mindset, ele tem a sua cultura, né? Maturidade. E como que vocês colaboram com esse processo? Porque você tem essa experiência, né, do ágil. E como que você introduz isso e conecta com o timing de cada empresa? Com o negócio, né? Continuando a história aí, né? Falando de Tangerino, nós começamos a desenvolver muito a Framework. De 2015 para cá, a gente veio focando também. Outra mudança que a gente fez na nossa estratégia era vamos focar em grandes empresas, né? Então, por exemplo, desde 2013 na Unimed BH e de 2015 fortemente ali atuando nas soluções digitais, né? Hoje, basicamente a gente monta times, né? São times, alguns times são todos profissionais da Framework, outros times a gente monta em conjunto com a Unimed Belo Horizonte, por questão de negócio. Hoje a Framework tem aproximadamente 70 colaboradores lá e a gente mantém esses produtos digitais. Então, assim, na época, a Unimed BH tinha uma maturidade muito baixa no desenvolvimento de software. Então, a gente contribuiu trazendo experiência de outros clientes, né, na formação de times, na condução de novas tecnologias. Então, a gente é um parceiro que auxilia não só na parte de construção, mas também a gente é referência em tecnologia, hoje em dia, de ponta, né? E como a gente só tem grandes clientes hoje em dia, a gente trabalha com a Localiza, com a Drogaria Araújo, que é um grande player, Santander, Banco Mercantil,
Bancorbras, a gente costuma fazer um intercâmbio muito grande de tecnologia, de metodologia, de forma de fazer com todos esses clientes. E como é que se dá a aproximação com a área de negócios? Porque precisa fazer sentido para o negócio, precisa atender a uma necessidade de negócio. Como é que você faz essa conexão, essa ponte? Tipicamente, os nossos clientes, eles ficam muito tempo na nossa organização. A gente não tem interesse em clientes que entram, a gente desenvolva um trabalho e saia. Nós buscamos clientes que têm essa recorrência e que topem um desafio de longo prazo. Então, assim, a minha empresa ela só perpetua dentro desses clientes quando a gente consegue entregar um valor. Para não ser uma app house, né? Senão seria só o desenvolvedor de apps exatamente. Garantir fidelização entrega valor, né? Tem que ser caro mudar, né? Você aumenta a barreira de saída, né? Porque se você está tão integrado, é muito caro mudar. Porque o setup numa outra companhia ia ser caro para fazer. Acho que isso é uma boa estratégia, excelente estratégia. Porque eu acho que esse é um desafio. Quando você vai lá e a área ou a pessoa de negócio já tem a solução. Jura que acontece em mais empresas? Essa é a minha encomenda, André. Essa aqui é a encomenda que... De produto mas, já, por né? Vezes, será que realmente é uma demanda que atende uma dor, que soluciona uma dor? E como que você interage com a empresa justamente para tentar fazer esse processo, né? De pivotagem. Você falou que como empreendedor você tem que pivotar várias vezes, mas qual que é a dificuldade e como que você pode contribuir, como que você contribui efetivamente para essas empresas também pivotarem a própria concepção de solução ou de interpretação do problema dela? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, quando a gente começa a ter um relacionamento de longo prazo, a gente começa a entender a dor. No caso da Unimed, eu tô lá desde 2015, conheço a operadora como um funcionário bem antigo, assim, né? Eu meti muito a mão na massa, então eu sei como é que funciona o serviço, sei como é que funciona a integração com os laboratórios, sei como é que funciona a captação de clientes. Então, esse é um ponto. Não chegou pra gente assim, eu preciso de um e-commerce, tem que ser A, B e C. Não, é um problema. Eu quero vender plano de saúde pela internet, pelo app, então nós ajudamos, em conjunto a gente criou a solução e lançamos o primeiro e-commerce do Brasil de venda de plano de saúde. Então, hoje você chega lá com seu documento, você sobe os documentos e contrata um plano de saúde ali sem precisar ter um intermediador, né? O próprio caso da telemedicina também, não tinha uma forma certa de fazer, a gente foi testando, experimentando. Eu brinco que todo software ele é vivo, né? O app da Unimed nós já fizemos e refizemos ele várias vezes, ele está cada vez melhor, é um canal de comunicação com o cliente ali, e a gente está aprendendo junto. Então, assim, basicamente nós temos profissionais capacitados, né, profissionais que têm um skill de tecnologia diferenciado, a Framework, além de ter profissionais num nível técnico muito bom, a gente tem um DNA de formação de profissionais, então eu consigo alimentar essa troca, né, para o conhecimento ficar. Então, assim, eu vejo, no caso de Unimed, BH e Framework, como se fosse a mesma empresa, porque a gente está junto há 10 anos. O conhecimento está lá e está aqui, é uma simbiose. Agora, dando outro exemplo na Drogaria Araújo, quando a gente, em 2016, foi convidada a participar da área de inovação, né? Naquela época se falava muito em ter um Labs, né? A Drogaria Araújo era toda física, ela não tinha nenhum canal digital. E de 2016 para cá, nós criamos um conjunto, né? O Framework, basicamente ali, estruturando as squads para desenvolver os produtos. Hoje a Drogaria Araújo tem aproximadamente 400 lojas. É uma rede que fatura, sei lá, 2,5 bilhões no ano. E mais de 10% da receita bruta da empresa vem de canais digitais hoje em dia. Foi canais digitais que a gente criou em conjunto. Então, teve o e-commerce primeiro. Lá tinha o Drogatel, que é você ligar para pedir o remédio. Temos o app. O app a gente fez também. Ele, sei lá, vendia 30 mil por mês, 50 mil por mês, hoje ele vende 11 milhões por mês. Então é uma cocriação, é uma criação em conjunto, né? E sempre nesse modelo de negócio, a gente aprende a cada ciclo. E a gente o nosso trabalho não é medido por tarefa que a gente faz ou release que a gente sobe, sim pelo valor que a gente está entregando. E eu consigo medir isso, assim, para saber se a nossa performance está sendo boa nesse tempo de parceria. Os meus maiores clientes hoje têm pelo menos 5 anos que estão com a gente. André, eu queria ouvir mais de você, como que a gente faz a história da transformação e do ágil para o negócio. O que é um mindset ágil, assim, né? A gente fala em manifesto, a gente fala em transformação, em resposta. O que mais? Quais os valores mais? Quando você fala, eu vou trabalhar ágil, e não estou falando de uma empresa necessariamente desenvolvedora de software,
que eu trago de valor, não de processo? Primeiramente, você tem que entender quais que são os seus OKRs ali que você vai buscar, né? Quais são... Então, mensurar, importante. Medir, mensurar. por exemplo, a gente tem... Vou trazer novamente para o ramo de plano de saúde. Hoje há uma concorrência grande, então você tem que vender mais, você tem que aumentar a sua eficiência operacional, né? O quanto a telemedicina economizou. Então, Na mensurar, rede própria. clareza de problema, ter vezes- capacidade de mensurar, ter clareza do problema que você está querendo resolver. Às vezes o problema não é resolvido com software, às vezes é resolvido Não, com não, uma geração nós de lead. Nós nem estamos mais falando de ou com software, agora a gente está marketing, falando né? dos valores, do valor de Agile. Como que eu faço, então, para ter o mindset Agile dentro de uma organização, independente de ser desenvolvedora de software ou desenvolvedora de frentes de transformação digital? Como que eu estou falando de valor? Então, você falou de 2. Estou tentando aqui Sim, pescar. Checklist. Você falou de mensurar, né? Então, você tem que medir. Você tem que ter um problema claro, clareza do problema que você vai resolver. Daí você vai pensar na Exatamente. solução. Você já falou do seu exemplo que você falou da sua sede itinerante, você fala em testar antes de fazer. com Testar certeza, pequeno, fazer testar pequeno, depois ampliar. Então a gente está falando mensurar, ter clareza do problema, testar. Outros que você vê, quais os outros valores? Falando do empreendedorismo, a questão de pivotar, né? Se você vê que está dando errado, isso é importantíssimo. Capacidade de transformar, capacidade de se adaptar. Fazer um trabalho de mentalidade mesmo, né, de educação das pessoas. Elas precisam entender que não é uma metodologia de trabalho, é uma forma de pensar, buscando entregar valor o tempo inteiro. Entregar valor, É. então, ó, Exatamente, super entregar importante. Então, valor. ter clareza do problema, testar, mensurar, entregar valor, educação. É importante tangibilizar, né? Porque, de verdade, as pessoas têm muita, né? Além dessa coisa de que você falou, né? De não era ágil, mas de desenvolvimento de software e trabalho no negócio. Dá pra... Você falou assim, eu estou entendendo que a conexão com a área de negócio, né? Eu vejo... Não só comunicação, como que eu posso trabalhar Agile dentro do negócio? Clientes, principalmente em grandes organizações, eles têm uma tendência de ter o negócio contra a tecnologia muito grande. E eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer também, de colocar todo mundo falando a mesma língua, e colocar todo mundo no mesmo time, né? Aquela questão do negócio estar participando do time, não tem como você fazer uma solução, seja ela de marketing, de tecnologia, de logística, de qualquer coisa, se você não tiver o negócio dentro com você. Né? Então, mas acho que aí tem quando você falou de mindset, assim, tem uma coisa muito interessante quando você fala que tem uma resistência à mudança, é a resistência de mudança de status quo. Que às vezes o cara vê uma tecnologia e fala, putz, isso daqui pode entrar e acabar com o meu trabalho aqui. Né, que acontece em muitos lugares, né? Vai entrar uma tecnologia aqui, vai entrar uma inteligência artificial aqui, eu sou redator, não vai ter mais meu emprego aqui. As pessoas têm uma certa resistência também. Como que você consegue, né, falando de junção de mindsets, né, principalmente quando o fornecedor está dentro do cliente, tão dentro do negócio, como vocês trabalham essa estruturação de mindset, unindo uma mentalidade de vocês com o do cliente? Novamente eu falo da questão da educação, né? Eu acho que a gente tem uma atuação consultiva também. Você lembra lá atrás quando eu falei que cada cliente nosso a gente atua de uma maneira, né? A gente tem alguns marcadores para saber se o cliente ele tem fit com a gente ou não. Um deles é saber se tem essa recorrência, né? E uma coisa que a gente observa é saber em qual nível de maturidade o cliente está também. Porque tem empresas ainda, acredite, que falam de orçamento, que contratam software falando assim, quanto vai custar e quanto tempo você vai me entregar, sem nem saber o que tem que fazer. Às vezes tem mais ou menos ali uma ideia, né? Mas assim, não pensou em valor, não pensou em geração de valor. Às vezes é um pedido de um diretor e não uma necessidade da companhia. Então tudo isso tem que ser avaliado. Você vai de uma né? mentalidade de cliente-fornecedor puro, né? Assim, para uma mentalidade de cocriação, de colaboração. De colaboração. E você traz exemplos, né? A gente tem costume de fazer as nossas inceptions lá, né? Lá na Premiere, que é como se fosse um produto, a gente chama de design session. Mas é o modelo inicial de cocriação de qualquer produto, né? Basicamente, você bota todo mundo numa sala, você tem uma liderança e você conduz as dinâmicas para a gente tentar colocar todo mundo falando na mesma língua, né? E teve algum problema que a solução, que te encomendaram uma solução como software e você falou assim, putz, essa não é uma solução de software? Teve já alguma vez que você foi brifado e falou, vocês acham que vocês querem um software, mas aqui não é um software não? No passado a gente já teve
Sabe aquele caso que você é encomendado para fazer uma coisa, você fala, isso aqui não vai dar certo, né? Isso, quando a gente é inexperiente ou mais novo, acaba que a gente entra numas dessas, né? Mas com o tempo, com a experiência, você vai vendo. Vou trazer um exemplo da Drogaria Araújo. Nós temos lá a Black Friday, que é um momento que é investido muito marketing, né? Claro. E o CAC é altíssimo, o custo de aquisição Sim. do cliente, né? Só que toda vez que existe uma Black Friday, a venda do aplicativo muda de patamar. Por exemplo, você traz o cliente para a plataforma, mas ele passa a comprar permanece recorrentemente. Então, assim, nesse caso, já teve discussões da gente saber se era algo no software ou não, e a gente descobriu que era uma questão de investimento em marketing. Que né? daí você traz o cara, daí você fideliza, aumenta o lifetime value daquele investimento inicial de trazer o cara para a primeira compra. Então, quer dizer, não era uma melhoria no software que ia mudar, era um maior investimento. Obviamente que o software tinha que estar preparado para atender a demanda, mas não é para ficar mudando de patamar, você precisa de... No Excel ali era só ter mudado as nomenclaturas ali para saber de onde que estava indo a conta, né? Então, tipo, não é do CAC aqui, é só do LVT. Existe lá essa observação, né? Toda Black Friday, por exemplo, imagina que o app estava ali na casa dos 5. Aí na Black Friday vende 8. Aí no mês que vem já vai vender 8. Vai vender, porque você muda exatamente esse patamar. Aí você dilui o CAC ali ao longo claro. do Você não está falando de um custo de aquisição na venda daquele produto, você está dizendo de aumento de fluxo no site. E falando de valor, a nossa empresa ela traz toda essa experiência que a gente tem, né? Porque nas startups que a gente criou também, isso não é uma experiência que a gente criou, foi construindo com os nossos clientes. Nós tivemos uma empresa também, né? Então, assim, o Tangerina, a gente fala de CAC, LTV o tempo inteiro. Legal, vocês têm essa... É uma empresa SaaS, né? A gente tem que medir todos esses índices, né? E a gente, principalmente, se for falar de varejo, a gente traz esse serviço também. Apoia, inclusive, nessas questões de marketing. Você comentou um pouco desse crescimento que vocês tiveram, que chegou a 500 colaboradores, né? Tem 500 e poucos hoje em dia, uns 520. 500 e pouco. Comentou um pouco até desse trabalho de cultura, como comportar esse crescimento e ao mesmo tempo manter a cultura da empresa viva, né? Quais rituais que vocês atuam? E até esse ponto que a gente sabe que pessoas de tecnologia são altamente demandadas e geralmente você tem uma rotatividade grande dessas pessoas nas organizações. E vocês que trabalham com clientes, principalmente, esse é um ponto fundamental, né? Porque se a pessoa sai no meio do projeto, você volta passos atrás. Como que vocês fazem para trabalhar não somente essa questão da cultura, mas também assegurar, de certa maneira, a retenção desses colaboradores? A Framework ela foi uma empresa criada com muita proximidade de pessoas, sabe? Com uma alta participação, com uma gestão extremamente horizontal. Nós temos diversos papéis, né? Papéis gerenciais, que a gente tenta fazer de uma forma muito leve. E nós temos nossos valores, né? Uma empresa assim, que valoriza fortemente a colaboração, o engajamento, a gente dá oportunidade para as pessoas. Então, assim, eu uso sempre meu exemplo porque eu fui desenvolvedor, entrei como desenvolvedor, me tornei sócio, hoje eu sou CEO da companhia. E assim, como eu, tem diversas pessoas. Tem Padawan, a gente chama de Padawan nossos estagiários. Né? Tem Padawan que hoje é arquiteto. Muito bom. Star Wars, né? Star Wars, total. Não, nós temos um programa de estágio que chama... Porque eu não sei o que é Padawan. Chama Padawan é aprendiz, na linguagem do Jedi. Star Wars, né? E o Jedi é o mestre. Então, assim, nós temos um programa de estágio que chama Framework Padawans, que eu diria que você falou de cultura, ele é um embrião, assim, muito forte da nossa cultura. Primeiro porque ele tem a figura do Jedi, que é o mestre. O Jedi geralmente é um desenvolvedor sênior ou um arquiteto, e tem o Padawan, que é um aprendiz. Então, esse é um pilar da nossa cultura ali que a gente ensina. A gente já formou 300, 400 estagiários aí que estão no mercado aí hoje. E elas levam essa cultura muito, né? E aí você falou assim, como é que você garante essa cultura? A gente saiu, em 2019 a gente tinha 100 e poucos, aí foi crescendo. Eu sei que em 2021 nós começamos com 160 e terminamos com 420. Em 2022 nós rompemos a barreira dos 500 ali. Como é que você faz o jeito do André
né, de cuidar das pessoas, de estar próximo ali, chegar lá na ponta. Aí você tem que treinar, você tem que capacitar. Então a gente tem uma camada de gestão ali que todas foram treinadas por mim, assim, por pessoas que estão há muito tempo com a gente, né? Então eu tenho ali pessoas que sabem a nossa forma de atuar, a nossa conduta, isso, e a gente costuma levar. E a gente já tem um outro nível de gestão também que a gente capacita, faz workshop. Então a gente tenta ter essas ações para garantir que o crescimento não torne a gente uma empresa fria, né? Então a gente se preocupa muito com isso realmente. E a gente tem uma área de gente também, tem hoje aproximadamente 25 pessoas que são focadas no recrutamento, né, de buscar novos talentos, mas também de suportar essas pessoas. Então, assim, a gente tenta garantir um ambiente com segurança psicológica para essas pessoas trabalharem, um ambiente que elas se sintam ouvidas, né? Eu acho que isso é importantíssimo. A gente consegue ter um turnover bem controlado, se falando de tecnologia, né? Principalmente com pessoas-chave. Pessoas-chave que eu digo são aquelas pessoas que estão com a gente há 3, 4, 5 anos. E aí, além disso, a gente tem as ações que a gente faz de contato. Então, a gente tem o Framework Modo On, que é um evento online que eu faço para a empresa 4 vezes por ano, a cada 3 meses. Que a gente conta tudo que está acontecendo. O que o pessoal está entregando lá na Localiza, o que o pessoal entregou na Araújo, o que o pessoal entregou na Unimed BH, no Santander, enfim. Falo das novidades, os benefícios da Framework estão mudando. Falo também da festa junina, falo também da festa de final de ano. Mais tipicamente agora a gente veio com um projeto chamado Conexão Frame, que é a nossa sede itinerante. Uhum. Eu entendo o home office, veio para mudar realmente o mercado, né? As pessoas trabalham hoje, principalmente dev, que tem uma demanda muito grande. E existe concentração, quer dizer, barulho atrapalha, tudo é importante. Não adianta mandar vir para a sede não, que eles pedem demissão, né? E vão embora. É porque normalmente dev, você até falou comigo, né? Dev normalmente trabalha em 3 lugares, não trabalha só para você, né? Como que você controla esse tipo de problema também, né? Isso é uma coisa que também a gente tem que atuar, né? Mas para fechar, assim, a questão do home office existe, mas eu acredito muito no contato humano, sabe? Sim. Eu vou trabalhar todo dia na sede. O Felipe, que é o nosso head de marketing, todo dia ele está lá também. O time de marketing, o time de gente, os gerentes, diretores e tal, e alguns desenvolvedores, os mais identificados, eles gostam de estar ali. Não precisa todo dia, mas eles estão ali, tem um contato, almoçam. A gente tem uma sede bem ampla lá em Belo Horizonte e a gente incentiva muito os times a se encontrarem. Então, há uma preocupação na empresa em ter essa questão. Então, há uma cola social. Essas pessoas, elas são unidas de alguma forma. E a gente fez esse Conexão Frame em São Paulo, as pessoas começaram a vir. Semana passada, nós fomos em Recife. Fizemos o Conexão Frame em Recife. A gente tem 25 colaboradores em Recife. Foi um sucesso. Assim, o feedback que a gente teve, mesma coisa, né? Levamos a Framework, arrumamos um restaurante de comida mineira em Recife. Mas parte da cultura mineira. Fomos no Mercado Central, compramos queijo, o risco de ser parado no avião, né? Compramos queijo, doce de leite, goiabada e trouxemos. E o pão de queijo. E pão de... teve pão de queijo, né? Não teve, não? Mas aí eu fui, né, com algumas pessoas, foram devs, um rapaz que está comigo tem 5, 6 anos, super identificado com a cultura da empresa, ele foi, e a gente ficou lá conversando com essas pessoas. Então a gente passou um dia inteiro conversando com eles, dando atenção, cada um com uma história de vida, cada um... E assim, eu fiquei até emocionado, porque Recife, mais de 1.000 quilômetros, muito mais de 1.000 quilômetros de Belo Horizonte, os caras são apaixonados com a nossa empresa. Então, assim, essas ações, elas são muito importantes para a gente garantir que essa cultura permaneça, né? E como é que você faz quando você está num cliente, que você vai montar um squad que é multidisciplinar e está juntando área de negócios e essa empresa não tem este mesmo clima e essa mesma cultura da Framework? Como que acontece esse choque? Como que você lida com isso, né? Você fala um cliente novo? Um cliente novo, ou mesmo uma área de um cliente que você já atua e que não dê fit. E pode ter, né? Porque não é toda empresa que é igual, né? Nós temos um cliente, a Drogaria Araújo, né? Que tem um clima, não sei se vocês já trabalharam com varejo, é um clima muito pesado. Pesado, de cobrança altíssima. Você está sempre correndo atrás de meta. As pessoas que estão lá, elas estão lá pelos desafios, elas
Tem um nível de agressividade um pouco maior. Mas elas estão lá pelos desafios, aquilo motiva elas, mas elas não iriam trabalhar na Araújo. Ah, tá. As pessoas da Framework estão lá pelo desafio. Elas trabalham com segurança psicológica. E lá, então, assim, tem. Pelo estilo do varejo, hein? Que sabe que não é Araújo, ela sabe que é Framework, né? Sabe? E, obviamente, a nossa área de gente é uma área muito preparada, são todos psicólogos. Então, quando você está recrutando uma nova pessoa, por exemplo, existem pessoas que você bate o olho e você fala, não, aquela pessoa na Unimed BH vai dar bem, mas colocar ali num ambiente mais hostil, não consegue. Então, a gente tem esse cuidado também, né? Mas o mais importante é que a gente dá esse ambiente de segurança psicológica. A gente tem o framework DNA. Você tem o acolhimento da volta para casa. Tem o acolhimento e assim, o bicho pode estar pegando lá, mas tem a mão de alguém falando assim, cara, nós estamos juntos aqui. Você, quando você trabalha num ambiente, você tem segurança psicológica, esse termo ele é muito importante. Você fica tranquilo, independente do que acontecer. Nós temos também o framework DNA, que é o nosso programa de feedbacks recorrentes, né? A área de gente operacionaliza isso. No dia a dia, acaba que o gestor, muitas vezes, não se preocupa com esse one-on-one que tem que fazer. Sim. A área de gente, ela faz a cadência ali, de tempo em tempo. Tem que ter uma escuta dessa pessoa. E muitas vezes, nessa escuta, a gente descobre que a pessoa está um pouco deprimida, né? A gente pode atuar... Você tenta fazer o one-on-one também? Eu faço. No seu dia a dia? Eu faço. E eu até curioso como eu faço, né? Eu peguei uma mania, tem 2 anos de caminhar. Então, assim, eu faço caminhando com as pessoas, né? Então... Chega aí, vamos dar uma... Já faz o feedback e já põe a pessoa fazer um exercício também, não é? Já aquele cara ali anda comigo toda semana. Assim, eu tenho as pessoas que respondem para mim diretamente, né? Que é marketing, financeiro, gente... aí eu tenho um diretor de operações e um diretor comercial. Converso com essas pessoas, né? A minha forma de gerir é uma forma transparente. Eu não consigo trabalhar sem ser amigo, sem ser parceiro mesmo, né? Assim, eu até essa questão pessoal para mim é muito importante, essa proximidade. Perguntar como é que você está em casa, eu tenho essa liberdade, né? Uhum. E na operação, como eu sou um cara de operação, eu vim lá na Unimed BH em 2015, né? Eu construí o relacionamento com o cliente. Eu entendo como que funciona o dia a dia. Então, apesar de eu ter um diretor de operações, todos os delivery managers, que são os meus primeiros gerentes ali, que cuidam de forma mais macro, eu tenho esse contato com eles também, de pelo menos 15 em 15 dias. Eu tenho essa licença ali, como eu disse, a gente não tem hierarquia. Eu tô ali, eu sou um líder servidor. Eu tô ali... Isso faz toda a diferença. Para ajudar o cara. O cara tem os desafios dele, ele tem que dar margem, ele tem que... Enfim, mas a gente tá junto, né? E agora eu venho fazendo um trabalho também para descer mais um nível na gestão, que esses delivery managers, eles já têm os squad leaders, né? Que são as pessoas que estão ali no dia a dia. Eu já tô fazendo... Não tem como, é impossível fazer com todos, mas eu faço workshop com eles, né? Ou deixo um dia na minha agenda liberado, o cara pode ir lá e marcar. Se quiser fazer uma caminhada comigo também pode ir lá marcar, a gente conversa, né? Então, assim, essa é a maneira que eu dedico meu tempo para manter a cultura da empresa. Porque hoje eu vejo que o meu papel, né, é definir estratégia, assim, eu não executo mais nada. Pessoas, né? Garantir que a cultura funcione. Então, assim, essa é minha obrigação, meu papel. Uhum. E relacionar com os meus clientes. Eu acho que eu foco nessas 3 coisas, assim, do meu papel, né? Então, Então, é uma importância muito grande para essa questão de cultura, porque eu só sei que a gente só vai conseguir continuar sendo diferente se a gente manter isso. Eu acrescentei um valor aqui, né? Então, porque a gente tinha falado, né? Tentando trazer os valores e não a metodologia do Agile, né? Que a gente falou em teste, MVP, Inception, quer dizer, tratar a hipótese e testar a hipótese e ver como que ela pode ser reproduzida, mensurar, flexibilidade, clareza do problema, equipes multidisciplinares, porque você disse isso, né? Que você formata isso com a área de negócios, obviamente entregando um valor, sempre entregando um valor. E daí eu coloquei aqui uma última linha, baseado no que você está dizendo, pessoas. E eu falo isso sempre, porque quando você tem uma pessoa no processo que não quer que a coisa saia, ela não vai sair, sabe? Então, assim, você ter as pessoas engajadas, conseguir colocar todo mundo... No fim do dia,
o que faz a diferença, se vai entregar valor ou não, são as pessoas. Claro. Muito bacana. Muito bacana. Bom. Muito bom. Nogue, uma última pergunta que você tenha para o André? Até por essa proximidade com o mercado de saúde, e aí eu vou talvez até explorar um pouco mais aberto, né, Olha a sua experiência. Olha a consultoria. Queria que você falasse um pouquinho, André, de quais os grandes desafios que você enxerga como um parceiro da Unimed BH, como um parceiro de operadoras de saúde, para enfrentar os desafios do mercado de saúde atual, do setor. Eu vejo uma preocupação muito grande com o custo, né? Custo de profissionais, custo de estrutura, né? Eficiência operacional como um todo. Vejo desafios de aglutinações no mercado, né? Empresas de fora vindo, se tornando muito grandes, né? Eu acho que esse é uma questão que vem preocupando também. E um pouco da mudança do mercado de saúde. Eu acho que a telemedicina veio para ficar, né? Eu não sei como vocês estão explorando isso aqui, nesse mercado, mas, sei lá, muitas consultas poderiam ser substituídas por uma anamnese ali, né, de fora, né? Vejo também oportunidades ali com vestíveis, né? Gente sempre pensando em inovação nessa área, né? A Renata tem uma especial predileção a esse tema. Tem os wearables, eu tenho. Porque ela é engenheira têxtil. É de formação. Faz tempo já que eu não sou, né? Mas eu também acredito bastante. A gente teve uma missão, a Seguros Unimed tem um prêmio super bacana, né? Que é o Inova Mais Saúde, e como premiação, né? A gente inscreve todas as Unimedes, inscreve em cases, enfim, e como premiação a gente faz uma viagem exploratória, uma missão. E a gente foi a São Francisco e conversou bastante com empresas de saúde, empresas de wearable, e a história é de como você reduz, misturando, né? Juntando exatamente o que você está falando, de como eu otimizo o custo, principalmente com os wearables, como que eu faço o monitoramento à distância, como eu dou oportunidade, até de ganho, né? Eu tô, infelizmente, meu pai tá no hospital e há quase 30 dias. Super cansativo para ele, para a família. Se ele pudesse estar em casa com o mesmo tratamento, com monitoramento à distância, e daí os wearables, e daí todos a parte de devices, de monitoria, seria muito melhor para todo mundo, até para ele. Mas hoje não tem condições, porque ele tem ali um cuidado diário importante. Então eu acredito bastante nos wearables, nos devices e no monitoramento à distância, na integração do paciente com família, como que eu faço isso muito melhor do que no hospital, que custa muito mais caro e que exige muito mais energia de todo mundo, né? Então eu tô bem, está bem falando disso, né, Nogue, bastante. Mas e muito legal. Análise de dados, né? Dados, análise preditiva. Análise preditiva para você entender, né? Dados. Todo mundo... são as preocupações, né? Dados tem um grande mito, né? Não é juntar um monte de dados, é como você faz, assim, uma diferença gigante de você ser uma empresa de fato. Tem até um viés que eu tava ouvindo esses dias, que tipo, eu posso até monitorar esse cara, ele tá indo pro bar 3 vezes na semana. E não necessariamente ele está indo beber no bar, mas o dado pode estar confuso e eu achar que ele está tendo um problema de alcoolismo, mas ele trabalha no bar. Ou ele vai para jogar dominó, Doug. Entendeu? Então, tipo, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de dado que você tem na mão, né? Tipo, a geolocation é uma coisa que você pode traquear as pessoas e saber qual que é o comportamento delas, até para a parte de saúde. Já tem uns papos desses, né? Tipo, o cara tá indo pedalar todo dia, cara, vou reduzir o seguro dele, porque a possibilidade dele ter infarto é menor, mas o de acidente é muito maior também, dele ser atropelado e tudo mais. Como que eu balizo isso? Mas ele tá indo mesmo? Ou ele tá indo só trabalhar? O que ele tá fazendo com isso? Qual a velocidade? O que eu faço com esses dados, né? Então tem que tomar cuidado com os vieses também, né? Sim, né? Ontem a gente estava numa discussão, num outro fórum, e os dados já nascem com viés, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade racista, misógina, capacitista. Então, todos os problemas da sociedade, eles vêm embutidos nos dados, né? Então, como que você vai limpando esses vieses até na análise dos dados, né? É complexo demais. Bem complexo. Eles refletem uma realidade, né? O dado vem carregado de viés. Como que depois você tira esse viés? Né? Agora, pra gente finalizar aqui, né? Tipo...
A gente falou muito de mindset, falou de inovação e tudo mais. Para você, assim, qual que é o futuro para você nessa propagação do mindset de inovação dentro da sua empresa, dentro da sua casa? Pensa assim, daqui a 10 anos, o que você acha que vai mudar grandiosamente na sua vida? Mas que pergunta difícil, hein? Essa é aquela curveball, É de 1 milhão. né? 1 milhão de Então, dólares. tipo, já projetou 10 anos, a gente não projeta nem o café da manhã de amanhã, né? O que eu vou tomar de café da manhã amanhã? Não, vai, Doug. É os 5, né? Que é tanta coisa, né? Tipo, é tão rápido, né? A gente não sabe o que vai fazer no final do ano, né? Não é? Eu acho assim, falando do ponto de vista profissional, as pessoas têm que ter uma capacidade imensa de adaptação, um poder de adaptação muito grande. A gente realmente não sabe o que vai vir, né? Você comentou do ChatGPT ali, eu estava mostrando, conversando isso com as pessoas lá. Você desenha hoje uma tela no papel e ele está gerando um HTML. Então, o programador hoje que é tão assediado, né, que troca de emprego a todo momento, como é que esse cara vai ser se ele não se capacitar, né, para as mudanças, se ele não se preparar, se ele não se adaptar, uma transição de carreira, né? Pode ser que algumas profissões que existam hoje passem a não existir, né? Então, assim, eu pensando assim, onde eu quero estar daqui a 10 anos, eu queria manter o meu poder de adaptação. Boa, acho que é isso. bom Essa é skill, muito acho que é boa. bem legal mesmo. Você fez um bom resumo, né? Você é tão imprevisível que pode ser daqui a 10 anos, então você quer manter o seu skill de adaptabilidade, de flexibilidade. Desde que mantenha o queijo, É o famoso, desde que mantenha o queijo, a goiabada, o pão de queijo e a comida mineira, porque isso é uma constante na vida desses mineiros. Isso é mesmo. Mas eu me lembrei também muito, Renata, daquela conversa que a gente estava tendo, da mudança do modelo de gestão, de uma estrutura, de um mindset de comando e controle para um mindset colaborativo, autônomo, de cocriação. E esse exemplo que você deu na forma como você se relaciona com o time e como isso modela pelo exemplo, acho que é muito válido. Então, eu vejo que quando a gente fala justamente do ágil, tem aquele exemplo do transatlântico, né, que ele vai e tudo mais, e da lancha, que não necessariamente ela é mais rápida, mas ela consegue desviar dos obstáculos, consegue se adaptar e flexibilizar. E eu acho que muito do que vem acontecendo, eu acho que acontece também para o modelo de gestão, assim, se tornar mais humano, mais cooperativo, mais colaborativo, essa proximidade que você colocou. Eu vejo uma perspectiva muito positiva. Perfeito. Tudo aquilo que acontece. Em nenhum momento, né? O André menciona comando, controle, não menciona... tá bacana, é muito mais uma... Não vai colocar um chipzinho lá não. Em cada colaborador? É uma liderança que dá um background, né, pra pessoa, pode seguir que eu tô aqui atrás. Não, e dá uma... Quando ele fala de suporte psicológico, é bem importante, né, de suporte. Que existem pessoas bem melhores que eu em todas as áreas. E que bom isso, né? Que bom isso. O papel da gente é dar conforto para essas pessoas. Eu acho que a liderança ela tem que ter em mente, quando ela for trabalhar e chegar, assim, tem que direcionar, às vezes sim. Não, vai cobrar resultado, passar vai cobrar. Experiência, cobrar, enfim, mas tem que ser uma liderança servidora. Tem que deixar as pessoas brilharem, as pessoas serem criativas, né? Isso eu falo de novo, é um ambiente de segurança psicológica, porque às vezes a pessoa não tem uma ideia sensacional, não fala, porque ela se sente tímida ali pelo modelo ali, né? Porque a gente foi educado dessa forma. Né? Então, isso é verdade. Fomos educados assim, a não questionar, de certa maneira, não... A hierarquia. Não desafiar a hierarquia, né? Eu acho que tem tudo isso que está acontecendo agora ajuda a gente a repensar a forma como a gente se relaciona e como a gente faz a gestão. Desconstruir isso, né? Eu não passei nessa fila não, eu sou muito faladeira, mas enfim, eu vou pensar. Você é uma exceção. Mas acho que desconstruir esse modelo, acho que é muito bacana te ouvir, muito bacana. André, muito, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Foi, cara, uma aula, assim, de liderança pra gente. Não sei com vocês, assim, um exemplo, né? Porque normalmente a gente ouve as histórias, mas quando a gente vê pessoalmente, a gente fala, pô, que legal, cara. Tem um caminho, tem uma luz no caminho aí de como pode ser novas lideranças aí, aprender com a parte da colaboração, né? A gente fala muito aqui, né? Tipo, ser mais horizontal, né?
Em vez de ser vertical, né? De olhar pra baixo o colaborador, né? Ver ele como um seu parceiro mesmo ali. Jogar num time de verdade, né? Tipo, você tem um bom atacante, mas serve bem esse atacante, né? Não deixa ele sozinho lá pra perder o jogo e falar, não, o cara é bom, mas ele não sabe jogar, né? A gente pode ajudar esse cara, assim. Muito obrigado. E esse é mais o Storma Talks. Até a próxima.